A pergunta desta semana. O Fernando de Buri, em São Paulo, diz assim: no Evangelho do Lar é permitido a comunicação de espíritos desencarnados em aflições? Se não, por quê? Bem, Fernando, primeiro que esta não é uma pergunta pertinente ao nosso tema. E nós entendemos a sua pergunta, porque ela é muito comum e é muito importante. Como você é uma pessoa que está nos acompanhando agora, recentemente, e não sabe dessas nossas disciplinas, nós vamos respondê-la, mas não vamos aprofundá-la, porque vai chegar um momento em que isso vai acontecer. O Evangelho no Lar, como nós temos inclusive programas de TV e programas de rádio falando sobre ele, se você entrar no mensagem-fraternal.com.br, na área de programas de rádio, você vai ver 1 ou 2 programas que falam sobre o Evangelho no Lar, explicando por que não se deve receber espírito. E também nós temos programas de TV, Alimento para a Alma, falando disso. O Evangelho no Lar é uma reunião em família em que as pessoas oram, que pedem a proteção dos espíritos, que oram pelas entidades que possam estar no ambiente da casa. Mas a casa é um local onde todos voltam depois de um dia de trabalho. Não é um ambiente que está adequado para a continuidade das atividades espirituais. Daí o que acontece é que, como as pessoas não se disciplinam, não têm a mente e o pensamento centrados, nós trazemos para dentro de casa uma série de turbulências. O ambiente da família, portanto, acaba carregado de vibrações e de espíritos com os quais nós tivemos contato e às vezes nós gostamos daquela companhia. O que acontece na casa espírita é que todos vão para lá, se colocam nas tarefas, oram, recebem o passe e voltam para casa. E aí, se tem alguma companhia com eles, o mundo espiritual recolhe esse espírito que permanece na casa espírita. E a pessoa volta para casa sem aquela companhia. Mas, quando a reunião acontece na casa da pessoa, a companhia continua lá. Os espíritos continuam ali. E estas realidades podem se tornar muito piores. Porque uma vez que falta a disciplina do equilíbrio mediúnico, da correção dos pensamentos, porque nem sempre no ambiente da casa as pessoas conseguem se manter assim. Já na casa espírita, as pessoas às vezes vão e não são equilibradas. Imagina dentro do lar onde as pessoas são qualquer coisa que elas queiram. As entidades que sabem que tem alguém ali que recebe o espírito, elas vão se manter presentes e vão trazer outras e vão criar conflitos, atuando vibratoriamente em um ambiente que não tem uma defesa contra isto. Você pode dizer assim: ah, mas lá no livro Os Mensageiros, a Isabel tem no fundo da casa dela um quarto onde eles realizam reuniões mediúnicas. É verdade. Ah, eu conheço a casa da dona fulana, que elas lá toda semana fazem reunião mediúnica. É verdade. Eu também conheço. Quando criança eu fui em muitas reuniões mediúnicas em casas de família. Mas, quando nós estávamos nessas ocasiões, isso não significava que depois que a gente ia embora, lá no ambiente não ficasse a confusão armada. Ou o que acontecia depois. Agora, em alguns casos, é tão precária a falta de recursos para o exercício da mediunidade, que o mundo espiritual tem que se virar com aquilo que oferecem. No caso do livro Os Mensageiros, a Isabel, no fundo da casa dela tem um lugar separado, um salão separado da casa, onde ela se reúne periodicamente com pessoas. Isso está no terreno da casa dela, mas não é parte da casa dela onde ela vai durante o dia comer, conversar, porque existem isolamentos específicos para as diversas atividades. As entidades que são trazidas para a reunião mediúnica são entidades sofridas, doentes, perturbadas, violentas. E se isso acontece no interior da casa da família, já imaginou? Quando termina a reunião, para onde eles vão? Para lá mesmo, já estão lá.
Enquanto que quando estão na casa espírita, as pessoas vão embora para casa e as entidades continuam na instituição, isolando dos efeitos vibratórios nocivos aquele grupo familiar. Há inúmeros motivos pelos quais não é adequado. Agora, se você está querendo ajudar espíritos, cadê a pergunta? Justamente que eu falei espíritos, ela tira a pergunta daqui. Ela está brincando. É um espírito obsessor que está do lado dela fazendo ela apertar o botão. Obrigado, Ana Paula. Se você está querendo ajudar espíritos em aflição, você pode ajudá-los através do Evangelho no Lar sem receber espíritos. Eles não precisam se comunicar para serem ajudados, Fernando. A boa palavra, a boa leitura, a boa explicação, o bom convívio, a generosidade no trato com as pessoas, o bom pensamento são remédios para os espíritos. Eles aprenderão, eles receberão desses encontros as vibrações adequadas para o que eles precisam. Não é necessário que eles se comuniquem. Porque, me responda uma coisa, Fernando, me responda. A doutrina espírita, ela existe a partir de 1857, codificada por Kardec. Vamos dizer assim, que a partir de 1857, o processo da mediunidade começou a ser estudado e começou a ser vivido com a disciplina da doutrina espírita. E antes? Só então, em 1857, que os espíritos começaram a ser ajudados? Só quando então começaram a receber espíritos na casa espírita ou na casa das pessoas, é que então os espíritos aflitos começaram a receber ajuda? Ou desde quando o mundo é mundo, os espíritos estão sendo auxiliados por outros espíritos? Não é necessário que haja reunião mediúnica para que os aflitos encontrem remédio. Não. Eles podem encontrar remédio em nós, naquilo que nós estamos lendo, naquilo que estamos falando, no nosso trabalho, como estamos agindo com as pessoas. Os espíritos aflitos encontram em nós luz quando a gente pensa que está apagado. Portanto, é uma ilusão, às vezes, própria das pessoas que não querem disciplinas da casa espírita, a desculpa de, não, é que eu tenho que receber na minha casa, porque senão eu fico uma pressão. Não, vá disciplinar-se e receber espírito aonde deve. Porque você pode até fazer o parto de uma pessoa no elevador, quando a criança vai nascer. Mas não pense que o elevador é melhor que a sala de cirurgia de uma maternidade. Porque a maternidade é própria para nascerem as crianças, não o elevador. Fazem parto na calçada, fazem parto na viatura da polícia. E não é por causa disso que a viatura da polícia se torna ambulância, que a calçada se torna hospital. Quando não tem outro jeito, até acontece, mas não é o lugar adequado. Agora, o que leva a pessoa a recusar ou a não querer a disciplina de horário, de leitura, de equilíbrio, que às vezes na casa espírita a pessoa tem que ter, e para ela é mais fácil receber em casa, ou fazer o trabalho lá na sua casa, às vezes é exatamente o que está motivando a pessoa a permanecer nessa situação. Ter que estudar, ter que aprender, ter que acertar os horários, ter que entender o que é a mediunidade, que é disciplina, exige. E às vezes o médium é preguiçoso. A maior parte dos médiuns costuma se dar a desculpa de, eu já sou médium, agora eu não preciso ler, não preciso estudar. Eu já recebo o espírito. Não, é aí que está o erro. Portanto, Fernando, não é adequado, ainda que aconteça. Os espíritos se comunicam no ônibus se o médium é indisciplinado. Não precisa ser na casa. Dentro do avião. Os espíritos se comunicam em qualquer lugar, desde que o médium abra a boca. Mas isso não é adequado. Ou alguém gostaria, em pleno voo, que o piloto recebesse um espírito enquanto está pilotando o avião. Você queria? O motorista do ônibus incorporasse lá o tio Jacó, preto velho, bondoso, mas que nunca saiu da terra, a não ser quando muito conseguiu andar numa charrete. Como é que vai pilotar o avião agora?
Você como passageiro não ia querer estar num voo assim, não é mesmo? Então, por isso, Fernando, esta é uma resposta rápida, apesar de já estar bem comprida, de um assunto que nós tratamos a exaustão nos programas que eu citei aqui, que eu não sei se a Ana Paula já conseguiu encontrar, no nosso site Mensagem Fraternal, o Evangelho no Lar. E também falamos disso no programa Alimento para a Alma, o Evangelho no Lar, aos quais nós recomendaríamos que você possa assistir e entender com mais calma aquilo que nós estamos dizendo, ok? Muito obrigado, Fernando. Um grande abraço para você.